Oi pessoal, aqui é Vanderlei Teixeira, de Chovendo Sapos. No vídeo de hoje a gente vai adentrar aí um pouco no universo Lovecraftiano, a partir de uma das adaptações mais cultuadas do Lovecraft para o cinema, e também um dos filmes de terror mais cultuados aí pelos fãs do gênero, que é Dagon, o filme de 2001 do Stuart Gordon. Antes de falar do filme, eu queria pedir para todo mundo se inscrever aqui no canal, para também ativar aí esse sino que lembra toda vez que algum novo vídeo é publicado aqui no Chovendo Sapos. Também pedir para vocês darem likes, fazerem comentários aqui no vídeo e principalmente compartilharem esse vídeo com outras pessoas. É muito importante esse tipo de ação para a gente continuar a fazer produção aqui para o canal. Bom, o Dagon, como eu falei, é um filme de 2001. Ele é dirigido pelo Stuart Gordon, que acabou sendo conhecido como um dos diretores aí que mais conseguiram captar aí a essência dos contos do Lovecraft, né? Ele gosta muito do Lovecraft. Ele, antes do Dagon, ele fez outras 3 adaptações de contos do Lovecraft. A primeira foi em 1985, chamada Reanimator, A Hora dos Mortos. Depois, em 1986, ele fez Do Além. E aí, em 1995, ele faz Herança Maldita. O Stuart Gordon, quando ele recebeu o convite para adaptar o Dagon, ele foi em 1998, né? Ele estava dirigindo um dos episódios da série Querida Encolher as Crianças, aí baseada no longa. Ele estava na Disney fazendo essa série e ele recebe o convite de uma produtora espanhola chamada Filmax para fazer uma adaptação livre de Dagon, que na verdade era uma combinação de 2 contos do Lovecraft. O Dagon, que foi um dos primeiros contos do Lovecraft, e A Sombra de Innsmouth, né, que acaba estabelecendo uma relação aí com o conto Dagon. É uma produção toda espanhola, foi feito na Espanha, com uma equipe espanhola, atores espanhóis, né? No elenco, eles trazem toda aquela trama Lovecraftiana pro contexto da Espanha, né? Se passa numa ilha espanhola. E o Dagon, ele vai contar essa história de um jovem que está aí em ascensão no mercado financeiro, né? Ele está viajando por algumas ilhas ali na Europa, né? Junto com sua namorada. E eles acabam caindo nessa ilha, nessa misteriosa ilha espanhola, que é habitada por pessoas bem estranhas, né? O barco que eles estavam, o barco acaba sendo arremessado a um rochedo, a uma rocha, né? No meio do mar. E aí eles vão para essa ilha justamente em busca de socorro, em busca de algum tipo de ajuda, né? Bom, quando eles chegam nessa cidade, né, eles percebem, por exemplo, que a população ela tem traços humanos, mas compartilha traços humanos com traços de seres marinhos, né? Possuem tentáculos de polvo, possuem escamas, enfim, há uma população que tem traços meio anfíbios, assim, são meio humanos, meio peixes, né? E eles também descobrem que essa população ela tem uma adoração, né, cega, completa, por um deus que eles chamam de Dagon. Eles têm inclusive um templo nessa cidade, né, para cultuar o Dagon, que funciona como uma igreja, com símbolos religiosos muito específicos dessa religião aí que está vinculada a esse deus, né? Um dos aspectos mais positivos do Dagon é essa capacidade que ele tem de compreender toda a descrição que o Lovecraft faz desse universo, né? Uma das características da literatura do Lovecraft é justamente a maneira como ele descreve tanto os ambientes que os seus personagens adentram, como as características de alguns personagens, sobretudo os monstros. E em Dagon a gente vê isso de maneira muito clara, né? A literatura do Lovecraft é um prato cheio para quem trabalha com audiovisual, justamente por esse aspecto, né? E ajuda muito na construção de universos fantásticos, né? E o Stuart Gordon consegue
captar de uma maneira muito precisa a maneira como Lovecraft descreve todo esse universo que gira em torno do Dagon, né? É interessante, por exemplo, ver como o Dagon ele acaba se tornando um filme de zumbi, né? Essa característica dessa população nessa cidade que é anfíbia, né? Que tem características de humanos e peixes, né? E por conta disso, por exemplo, alguns não andam direito porque no lugar de pernas tem tentáculos, né? Eles têm uma respiração que acaba fazendo com que com que eles emitam alguns ruídos estranhos, meio soturnos, assim, meio macabros. Então, isso tudo faz com que o Stuart Gordon transforme o Dagon numa espécie de filme de zumbi, principalmente nessa primeira hora do filme, que a gente tem esse protagonista aí fugindo dessa população anfíbia, né, que tá sedenta ali pela pele dele, né, que é um coletivo que atua meio que teleguiado, né, todo mundo em prol de um único objetivo, que é justamente esse sacrifício humano, que é matar esse protagonista, esse homem, e oferecê-lo como um sacrifício, né, como um sacrifício humano ao Dagon, né? Um elemento bem sucedido do filme que faz com que exista essa imersão aí no universo Lovecraftiano é a maneira como o Stuart Gordon filma esses ambientes, né? Ele persegue essas vielas aí dessa comunidade pesqueira, com a câmera sempre por vezes inclinada, tem muita neblina, o personagem ele está sempre averiguando se aquilo que ele está enxergando é de fato uma realidade, tamanho absurdo daquilo que ele vê. Então toda essa maneira como o Stuart Gordon registra essa vivência, essa experiência, né, esse olhar desse protagonista para aquele universo, né, acaba fazendo com que o filme assuma meio que um tom de delírio, de pesadelo, de uma situação do espectador tendo descrença naquilo que ele está vendo, porque aquilo que ele está vendo é uma distorção completa do que seria, vamos dizer assim, uma normalidade, né? É uma pena que em dado momento do Dagon, o Stuart Gordon perca um pouco a mão, né? E sai um pouco desse terreno aí da sugestão, da construção de atmosfera que está presente nessa primeira parte do filme, de mostrar muito pouco dos monstros ou ser muito econômico na maneira como ele mostra essas criaturas anfíbias, né? E apele no último momento do filme, no último ato do filme, para algo muito mais escrachado, mais camp, que expõe mais, que é muito mais expositivo, que apela muito para a questão dos efeitos visuais, que em alguns momentos nem funcionam tão bem e talvez não fosse muito bom para uma produção tão barata quanto é Dagon apelar tanto para aquilo. Então o filme acaba perdendo um pouco nesse momento final, apesar do que isso não tira o vício dessa adaptação, né? O Dagon ele também é muito bom na maneira como ele olha para uma temática que acaba crescendo ao longo do filme, que é a temática da religião, né? O diretor John Carpenter, num documentário que foi inclusive lançado recentemente pela Versátil, né? E um dos volumes do Lovecraft no cinema, que também essa coleção também traz o Dagon, né? Mas no volume 1 tem um documentário chamado Lovecraft, Medo do Desconhecido, que é do Frank Woodward. E eu vou ler um trechinho do que o John Carpenter fala. O John Carpenter ele fala que o Lovecraft ele trabalha muito com essa ideia oposta à ideia do Deus Criador, né? Ele mostra com essas figuras mitológicas, com esses monstros marinhos, uma figura destruidora da humanidade, né? E é muito interessante esse olhar quando a gente, por exemplo, vai nos flashbacks do Dagon e percebe como é que foi esse processo de transformação dessa cidade que faz parte do filme, da população da cidade que faz parte do filme, em uma população anfíbia, né?
Era uma população que era católica, né? É uma comunidade, como eu falei, uma comunidade pesqueira, e em dado momento eles têm uma escassez ali de peixes, e surge um povo bárbaro, adorador do Dagon, que mostra a crença, né, e a subserviência a esse deus marinho como um caminho, né, como uma forma deles conseguirem reverter essa situação, né? Então essa população acaba destruindo todos os signos ali representativos da Igreja Católica, né? Imagens de santos, a igreja, o padre inclusive é agredido. Eles substituem todos esses símbolos pelo símbolo dessa nova religião, que é a religião vinculada ao Dagon, né? E é interessante perceber que conforme eles vão adquirindo ali essa crença nesse Deus, eles vão conseguindo resultados, né, a partir dessa nova religião a qual eles se vinculam, né, porque eles as atividades pesqueiras acabam tendo muito mais resultados mais positivos, né, eles acabam pescando mais, tendo mais peixe no mar, eles acabam inclusive recebendo ouro, né, vem ouro do mar à medida que eles também vão pescando. É interessante perceber que conforme a vinculação dessa população, o laço dela com essa religião, ela vai se estreitando, como essa população vai se transformando gradualmente naquele objeto de adoração que é esse monstro marinho, que é o Dagon, né? E essa população acaba sofrendo um processo gradual ali de desumanização. Eles vão saindo da condição de serem humanos para se transformar cada vez mais naquela figura de adoração deles, que é uma figura monstruosa, que não tem empatia nenhuma pela humanidade, né? Então é interessante esse processo de transformação na figura dessas pessoas, né? Na figura de adoração delas, né? O Guillermo del Toro, nesse mesmo documentário, ele fala como as histórias do Lovecraft, eles trazem à tona pra gente personagens e criaturas de tempos remotos, né, quando a Terra se deslocava para formar continentes e espécies vivas buscavam a sua evolução. Então o que a gente tem com essas criaturas é um mal encarnado na forma mais bruta possível, né, na forma mais crua possível, né? E se a gente for pensar nesse processo de transformação, né, de evolução ao avesso do homem, né, de transformação gradual do homem em besta na medida em que ele cede a essa obediência à crítica, a uma crença extremamente violenta no Dagon, a gente pode ter aí alguns paralelos com a realidade da gente, né? É claro que o fato deles utilizarem como contraponto a essa religião do Dagon, o catolicismo, é algo que merece ser problematizado, é algo que deve ser problematizado, e faz parte aí de todo um histórico aí de construção do cinema de terror, né, em fazer esse contraponto, né, entre um culto vinculado a figuras demoníacas, a figuras maléficas, oferecer como contraponto sempre signos do catolicismo, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fala aí o que vocês acham do Dagon, vocês conhecem o filme, vocês acham que o filme do Stuart Gordon adaptou bem os dois contos? O que você acha dos outros filmes do Lovecraft? Tem alguma sugestão para dar? Discorda de alguma coisa que eu tenha falado aqui sobre o Dagon, né? Concorda com alguma coisa? Pode colocar aqui embaixo nos comentários. E as recomendações de sempre, né? Se inscrevam aqui no canal, ativem o sino para receber notificação de quando o novo vídeo estiver aqui disponível no canal Chovendo Sapos. Deem like, compartilhem esse vídeo porque é muito importante pra gente. Siga também o Chovendo Sapos nas nossas redes sociais, né? O Facebook e o Instagram, que são as redes sociais mais ativas. Em ambos a gente está como @chovendosapos. Também acompanhe a nossa produção no chovendosapos.com.br e até o próximo vídeo aqui do canal. Tchau!